Fala, turma linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos juntos, isso mesmo, questões de concursos públicos, certo? Para o cargo de professor de biologia. Hoje a nossa banca, certo? Nossa banca aqui, a CESP. Observe que eu coloquei. CESP elimina com isso o quê? Questões de genética, certo? E genética, você sabe, meu querido, que é a dificuldade de muitas pessoas, certo? Do outro lado aí, a genética, certo? Ela traz sim as suas particularidades e coloca, certo? Uma certa dificuldade ali nas questões. Mas eu venho aqui com algumas questões da CESP para destruirmos juntos, certo? Então vejamos aqui, pessoal, e eu já digo a você, observe aqui o link que está na descrição desse vídeo, certo? Para que você entre no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai ficar ali sendo orientado e atualizado semanalmente sobre tudo que acontece aqui no nosso canal Biologia com o Diogo, certo? Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber todas as notificações, certo? E compartilhe bastante o nosso material. E vamos já, certo? Resolver questões aqui da CESP. Observe. Anomalias cromossômicas humanas são alterações genéticas causadas por diversos fatores, certo? Conhecidos ou desconhecidos, podendo ocorrer por desordem no número dos cromossomos ou por falha nas estruturas, nas sequências do DNA. Nesse sentido, uma pessoa do sexo masculino, veja só, do sexo masculino, que tenha uma estatura elevada, pouca pilosidade no pubis, crescimento de mamas, certo? E diminuição das suas capacidades intelectuais, apresenta características típicas de qual síndrome? Pessoal, lembrando, certo? Que nós temos, e vai estar aqui no nosso canal, fiquem ligados, certo? Aulas sobre as alterações, certo? As mutações cromossômicas que causam aqui as síndromes, certo? E aí, pessoal, olha, eu vou ter aqui diversas síndromes: síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Edwards, certo? Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome do triplo X. Então, fique ligado aqui que eu vou soltar aula sobre todas essas síndromes, certo? Mas aqui, ó, para essa questão, ele quer, pessoal, uma síndrome que seja um indivíduo do sexo quê? Masculino. Lembrando que para ser, olha, do sexo masculino, o indivíduo tem que trazer o quê? Olha, para ser do sexo masculino, o indivíduo tem que ter no seu cariótipo o quê? O cromossomo Y, beleza? Os homens, certo? Típicos, eles vão ter o quê no cariótipo? Vão ter X, Y, beleza? Aqui, olha, no par sexual do homem vai ser XY, certo? Indivíduo aqui do sexo o quê? Masculino. E as mulheres vai ter, certo? Elas vão ter XX, beleza? Aqui seria o par sexual de uma mulher. Pessoal, mas preste atenção. A questão te pede, certo? Um indivíduo do sexo o quê? Do sexo masculino. Veja, do sexo masculino que tenha estatura elevada, certo? Que tenha pouca pilosidade no pubis, crescimento de mamas e alterações ali na sua capacidade intelectual. Então, é um homem, certo? De estatura elevada, com poucos pelos, com pouca pilosidade, com mamas desenvolvidas, certo? Eu poderia colocar aqui que ele pode ter os quadris lá, o quadril largo, certo? E os ombros estreitos, ausência de barba ou pouca barba, certo? Isso é um indivíduo do sexo masculino que possui uma alteração cromossômica, certo? E essa alteração cromossômica, ele tem o que aqui no seu cariótipo? Ao invés de ele ser, observe o que eu vou colocar aqui, ao invés de ele ser XY, como a maioria dos homens típicos, ele tem 2X, certo? Então, esse homem aí da questão, ele tem X, X, Y. Então, veio com uma alteração, certo? No cariótipo dele. Então, o cariótipo desse homem apresenta o quê? Uma alteração cromossômica. Qual é a alteração? A presença de um X a mais. E esse homem que tem um X a mais, certo? Ele tem a síndrome de Klinefelter. Então, qual é a síndrome, certo? Como será o cariótipo de um homem que tem um X a mais? A síndrome de quê? Síndrome de Klinefelter, não esqueçam disso. Como é um indivíduo que tem síndrome de Klinefelter? Ele vai ter, pessoal, olha, no seu cariótipo, que é o conjunto de cromossomos, ao invés de ter um X só, ele vai ter 2X e vai ter o Y, não esqueçam disso. Síndrome de Klinefelter. E ele pode, olha o que eu estou dizendo, ele pode apresentar essas características que a questão te disse, mas podem também estar ausentes, certo? Então, obrigatoriamente, o indivíduo com Klinefelter vai ter essas características? Não, certo?
pode não apresentar nenhuma dessas características, mas quando apresenta essas características aí, certo? Elas são comuns de quem tem o quê? Klinefelter. Vamos falar rapidão sobre as outras aqui, certo? As demais aqui que aparecem, olha, essa primeira aqui que você está vendo, síndrome de quê? De Turner. A síndrome de Turner, pessoal, acontece quando a mulher típica ela vai ter 2x. A de Turner tem apenas um X, certo? Aí ela vai ter aqui a síndrome de Turner. Síndrome de Down, certo? Trissomia do cromossomo 21. No cromossomo 21, eu vou ter, certo? 3. Então eu vou ter, olha, ao invés de ter um par no 21, eu vou ter 3. 3 cromossomos, então é mais 21, certo? Eu tenho um a mais no cromossomo que 21. Ao invés de ser uma dupla no 21, certo? Eu trouxe um a mais, certo? Essa aqui é a síndrome de quê? Síndrome de Down, certo? Ela é causada por outros motivos que eu vou colocar depois aqui na nossa aula tá certo? Na nossa aula sobre as aneuploidias, certo? Sobre essas síndromes. Pessoal, a síndrome do triplo X, certo? Trissomia do X é quando eu tenho 3x, certo? Ao invés de 2. E a síndrome do duplo Y, ou do supermacho, olha como a questão colocou aqui. É quando, ao invés de eu ter, certo? Apenas um Y, eu tenho 2Y, beleza? Então, o texto aqui descreve, a CESP aqui descreve a síndrome de Klinefelter. Não esqueça, certo, de acompanhar o nosso conteúdo aqui no nosso canal. Como eu disse, eu vou soltar aula aqui sobre todas as síndromes para você ficar por dentro de tudo, analisando todos os cariótipos, beleza? E aí, pessoal, continue assistindo, certo? Acompanhando semanalmente os nossos conteúdos, beleza? Mais uma questão. Observe aqui o que a CESP cobrou aqui, certo? Vejamos. A abordagem, olha, a abordagem evolutiva pergunta o que as mudanças de caracteres e de espécies implicam na adaptação, na história e nas relações de seres vivos. Com relação a esse tema, julguem o item a seguir. Bora lá, veja. As mutações representam mudanças no fenótipo dos seres vivos, que ocorrem de modo gradativo e lento ao longo das gerações. Pessoal, vamos lá, rapidão aqui, observem. Quando eu falo de mutações, eu estou falando de quê? Mutações são alterações, certo? Alterações no nosso material genético, alterações no DNA, que acontece de forma aleatória, que acontece, certo, de forma pontual, certo? E que acontece ao acaso, totalmente aleatória, sem, olha, sem objetivo adaptativo. Como assim? A mutação ela não acontece, pessoal, com uma finalidade para que o se adapte, certo? Ela acontece de forma ao acaso, de forma aleatória, e ela pode ser, não esqueça, a mutação pode ser benéfica, ela pode trazer benefícios, certo? Mas ela pode ser também maléfica, ela pode trazer problemas ali para o ser, ou ela pode não trazer nada, nem fazer bem nem mal, ela pode ser neutra. Então, a mutação pode ser benéfica, maléfica ou neutra, alterações de forma aleatória no DNA, certo? Durante a divisão celular, certo? Durante a duplicação do DNA, pode acontecer sim essas mutações ali, essa alteração no DNA. Então, mutação é a alteração do DNA. Só que a questão disse aqui, olha, que ela altera necessariamente o quê? Necessariamente o fenótipo. O que seria o fenótipo, pessoal? Eu já coloco aqui para você diferenciar. Veja, eu tenho, certo, dois pontos que você não pode esquecer de forma alguma: genótipo, certo? E fenótipo. Qual é a diferença aqui de genótipo para fenótipo? Olhe, preste atenção. Quando eu falo de genótipo, eu estou falando da informação genética, certo? Que está no seu DNA. Repetindo, quando eu falo de genótipo, eu estou falando da informação genética que está no seu DNA. Quando eu falo de fenótipo, certo? Eu estou falando de quê? Eu estou falando da característica, certo? Da característica que que surge a partir do genótipo dos meus genes e que o ambiente pode influenciar e pode até mudar em algumas situações. Por exemplo, olha, vamos falar alguns tipos de fenótipo. A cor da pele, certo? A cor do cabelo, a cor dos olhos, o formato do rosto, tudo isso é fenótipo. E tudo isso é resultado de quê? É o resultado da expressão de quê? Do genótipo, beleza? Então, o fenótipo são as características que surgem, claro, de acordo com as informações que eu tenho no meu genótipo. E genótipo é aquilo que está em quê? No meu DNA. Quando eu falo aqui que a mutação necessariamente altera o fenótipo, está o quê? Errado, porque o fenótipo
Possa ser que você tenha ali a alteração do genótipo, certo? Que é do DNA aqui, olha, da informação do DNA, e não altere em nada o quê? E não altere em nada o fenótipo. Possa ser que tenha uma mutação neutra, olha, que não causou nada ali. Então, o fenótipo continua o mesmo. Mas o genótipo foi alterado, porque o genótipo é aquilo que está compondo ali o quê? O DNA, beleza? Então, as mutações representam mudanças no fenótipo. Aqui, certo? Nós vamos cortar aqui, olha, em vermelho, porque está o quê? Errado, é o genótipo que é mudado, é o DNA, a informação do DNA que é mudada, e não o fenótipo. Continuando aqui, olha, que ocorre de modo gradativo. O que acontece de forma gradativa é a evolução, certo? O processo evolutivo, mas a mutação que colabora para a evolução, ela acontece de forma aleatória e pontual, certo? E não de forma gradativa e lenta ao longo das gerações. É a evolução que acontece de forma gradativa, de forma lenta ao longo das gerações. Mas as mutações não, beleza, turma? Não esqueçam disso. Então, o gabarito aqui está o quê? Errado. Vamos fazer mais uma questão da banca Sebrasp, da banca CESP, certo? Observem, tendo como referência a figura acima, que está no caso aqui ao lado, certo? Julguem os próximos itens. Vamos julgar somente um desses itens, certo? Olha, a figura, e essa figura representa o quê? Ilustra o cariótipo, que é a representação de todo o conjunto cromossômico aqui da espécie, certo? Então, a figura ilustra o cariótipo de um indivíduo do sexo feminino. Vamos ver se é sexo feminino, com a síndrome de Down. Pessoal, deixa eu fazer um resumão aqui para você, veja. O cariótipo humano típico, ele tem 46 o quê? Cromossomos. O típico, certo? A maioria das pessoas vão ter aqui 46 cromossomos. Desses 46, certo? Eles vão formar quantos pares? 23 pares. Porque se eu colocar o 46 de 2 em 2, vai formar 23 pares, concorda? Dessa total aqui de 46, eu vou ter 44 cromossomos, que são o quê? 44 são autossômicos. Como assim autossômicos? São comuns entre homens e mulheres, certo? E eu vou ter dois cromossomos que são o quê? Que são sexuais. Esses cromossomos aqui, que são só, é você somar aqui, veja, 44 com 2 vai dar 46, fechando aqui, certo? O nosso cariótipo, certo? Pessoal, esses sexuais, ele pode, no par sexual, o indivíduo pode ter XX, se ele tiver XX, vai ser de sexo o quê? Feminino, certo? E se o indivíduo tiver XY, vai ser de sexo o quê? Masculino, beleza? Então, quantos cromossomos nós temos, certo? Em uma célula diploide do nosso corpo, ao todo, quantos cromossomos nós vamos ter? Ao todo, nós vamos ter quantos cromossomos? Nós vamos ter 46 cromossomos. Quantos pares? 23 pares. Não esqueça disso, porque a banca pode cobrar essas duas informações. Desse total aqui de 46, quantos vão ser autossômicos? Vão ser 44. Quantos vão ser sexuais? Dois, certo? Que no caso é um par sexual, dois cromossomos de um par sexual, certo? No indivíduo do sexo feminino vai ser, certo? XX e no indivíduo do sexo masculino vai ser XY. Beleza, pessoal? Mas acontece que eu tenho as síndromes, as aneuploidias humanas, certo? Eu tenho várias. Síndrome de Down, síndrome de Patal, Klinefelter, certo? Edwards, entre outros. E aí, pessoal, eu quero que você observe esse cariótipo aqui. Lembre-se que os cromossomos homólogos, eles formam o quê? Olha, cromossomos homólogos, eles vão formar duplas, certo? Ou seja, os cromossomos vão estar aqui organizados de dois em dois. Então, vamos ver aqui se há alguma coisa diferente, certo? Vamos identificar aqui se há alguma coisa diferente. Olha, o par 1 está de dois em dois, certo? Aqui também. Mas note uma coisa, pessoal. Olhe para aqui, para o par 21. Olha, ao invés de ser 2, ele trouxe o quê? 3, certo? Então, houve durante a meiose, certo? A meiose ali que mandou o gameta, ou o gameta do pai ou o gameta da mãe, ao invés de mandar um só, mandou dois, certo? E ao invés, então, do indivíduo ficar com uma dupla, um que recebeu do pai e um que recebeu da mãe, ele ficou com 3 no 21. Qual é a síndrome que eu tenho quando eu tenho uma trissomia do 21, beleza? Eu tenho uma síndrome de que aqui, olha? Eu tenho a síndrome, certo? De Down, não esqueçam disso. Pessoal, então esse cariótipo aqui, olha, ele não é o cariótipo típico, certo? Da maioria das pessoas. Esse indivíduo aqui tem síndrome de Down. Resta agora nós observarmos, certo? Se é masculino ou se é o sexo feminino. Note que no Y aqui, olha, não tem nada, certo? Então não é masculino, não tem nada no Y aqui, olha. E note que aqui eu tenho 2x. Quando eu tenho 2x, o indivíduo é do sexo o quê? O indivíduo, certo? Ele vai ser aqui do sexo feminino, olha, tem 2x. Não esqueçam disso. Muita gente errou essa questão porque não prestou
atenção nesse detalhe. Aqui o Y só está dizendo aqui, ó, no lugar do Y eu não tenho nada, beleza, pessoal? Ele tem 2x, então ele é um indivíduo do sexo feminino, certo? E com síndrome de Down. Então a questão aqui está o quê? Olha, aqui está correto, beleza, turma? Está certo. Pessoal, eu queria só dizer uma coisa a vocês. Observem. Note que esse cariótipo aqui, olha, preste bastante atenção para você pegar uma informação muito interessante agora. Veja que deveria ser de 2 em 2, certo? Um do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe, sempre assim, cromossomos homólogos. Eles formam pares. Então, esse aqui, olha, do par 1 é homólogo desse. Essa duplinha aqui do 2 são homólogos assim até o finalzinho aqui, certo? Só que, olha, no 21, ao invés de ter 2, eu tenho 3, porque o pai ou a mãe mandou um a mais, beleza? Pessoal, veja que não foi o cariótipo, o conjunto todo que foi alterado. Foi só no par 21, certo? Quando eu altero somente um par, tá certo? Olha, eu tenho aqui um tipo de quê? Um tipo de aneuploidia. Cuidado para você não confundir, certo? Aneuploidia com o quê? É diferente de euploidia. Nós não temos euploidias, certo? Nos humanos aqui, olha, nós não vamos ter, vou até marcar aqui de vermelho. Síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Klinefelter, são todas aneuploidias. Por que isso? Porque não é o cariótipo todo, não é o conjunto de cromossomos todo que é alterado. É apenas em um local específico, que no caso aqui foi no 21, certo? Se eu alterasse, imagina que se ficasse, ao invés de 2 em 2, ficasse todos de 3 em 3. Ficasse trio, certo? Ficasse de 3 em 3, no 1, no 2, no todos, seriam a euploidia, mas não existe isso aqui, euploidia em humanos. Então, se tem uma questão aí falando que tal síndrome que existe em humano é por euploidia, não vai ser, certo? Não existe euploidia em humano. Existe o quê? A aneuploidia, que é quando eu altero ali uma parte específica do cariótipo. No 21, certo? Poderia ser no 13, poderia ser no 18, mas não é todo o conjunto que é alterado, que vem com esta particularidade. Beleza, turma? Então não esqueça, síndrome de Down, trissomia do 21. Não esqueça aqueles cromossomos autossômicos e sexuais. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Compartilhe bastante o nosso material, certo? Veja aqui o link que está na descrição do nosso grupo, do nosso vídeo aqui, certo? Para que você entre no nosso grupo do WhatsApp, estude bastante, resolva muitas questões. E é claro que eu vou colocar muito conteúdo bacana aqui para você, certo? E eu quero que vocês acompanhem, compartilhem bastante e fortaleçam o nosso canal para que juntos possamos aqui é, alcançar patamares maiores, certo, turma? Fiquem bem, tchau, tchau e até mais.